Olá pessoal, hoje vamos tratar de um tema, não é, que se tornou recorrente, que são as nossas inquietudes, não é, as nossas inconstâncias diante das aflições. Na verdade, nós estamos diante do capítulo 5º, o Cristo Consolador, inserido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Mateus capitulou a voz singela do irmão querido e venerado Jesus de Nazaré, quando nos disse: vinde a mim todos os que estão aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele quis dizer o quê? Que as nossas aflições, elas necessitam que nós comecemos a alterar o nosso modo de proceder. Já se disse em várias ocasiões que as mudanças, as aflições trazem, inovações na nossa vida. As aflições são as dores que nós passamos. E não há um ser na Terra que não passe por esses momentos de instabilidades, principalmente emocionais. Principalmente enquanto se recepciona que hoje nós estamos vivendo um momento de ataque, entre aspas, que nós devemos considerar que alguns irmãos estão fora da consciência, somente os irmãos desencarnados, um ataque das trevas em direção a todos aqueles que professam uma mudança. Na verdade, os mais afetados somos nós espíritas, porque temos consciência de que o Consolador chegou. Não é? Então, o Bezerra de Menezes nos falou em várias das suas manifestações através de Valdo Pereira Franco, que nós devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos e devemos suportar as aflições, não é? Em uma das passagens que falam das aflições no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo inesquecível Chico Xavier, ele diz que bendita seja a provação que nos descobre a fé. Agora, diante das aflições, nós nos inquietamos. Nós abrimos portas, não é? Para que haja o quê? A intervenção de irmãos que por vezes até não nos tem nenhuma desavença, mas a intenção é exatamente nos destabilizar. E aí vem as aflições, as dores, não é? Não há hoje uma família que não tenha algum tipo de enfermidade, principalmente da alma, não é? Às vezes se tem dinheiro, se tem saúde, mas se encontra em solidão. Alguém se encontra em solidão. Outros não têm dinheiro, estão em aflição porque passam necessidades. Outros têm dinheiro, não têm saúde e reclamam por tudo isso. É claro que não é fácil, se conformar com as aflições. E as aflições, elas são de diversas maneiras. As dores que nós passamos, os momentos de inconstância, nos levam, como se diz, a essa inquietude. Mas nós abrimos portas
para isso também. E para que essas aflições possam passar, nós precisamos agradecer mais, tentar modificar. Só se muda a sintonia em que se vive, começando por você mesmo. Não é? É como ensinar o bem. Primeiro você pratique o bem para depois ensiná-lo. Observe se isso não é verdade. E por que nas aflições nós sempre arrumamos um jeito de reclamar? Ao invés de tentar desviar. Porque todos nós estamos aqui? Porque nós estamos com algum tipo de aflição. E nesse momento de regeneração do planeta, não é? Não tem nada de fácil. Não era só mudar, né? Veio a pandemia, levou uma série de pessoas, tanto que a situação é grave, que alguns irmãos de alta estirpe estão reencarnando, né? Emmanuel, Mahatma Gandhi, né? Irmãos que não precisavam reencarnar, estão voltando para mudar a psicosfera do planeta. Ou seja, a sintonia, não é? E nós encarnados, pela nossa inquietude, a nossa ansiedade, nós começamos a abrir espaços para que hajam penetrações, entradas e desregramento. E quanto mais nós reclamamos, ao invés de agradecermos, porque efetivamente todas, tá? Todas as nossas aflições, a perda do ente querido, a doença, a necessidade, todas elas nos vão conduzir a uma mudança. Mas nós estamos preocupados, não é? Em alguns casos, infelizmente, não somos todos, não é? Em resolver o problema o mais rápido possível, e quando não conseguimos, nós efetivamente reclamamos. Nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos violentos na acepção de não concordar com certas coisas. Você que me ouve agora, não é? Faça uma leitura do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título de O Jugo Leve, quando o Criador já anunciava, não é, que nós não estaríamos só, que bastássemos procurar. E qual o caminho para diminuir as aflições? Bom, nós temos dois caminhos, né? O primeiro é a prece, porque ela nos conduz diretamente a uma boa sintonia. O fazimento continuado e humilde do Evangelho no lar nos ajuda muito. E a partir daí nós partimos para um terceiro estágio. Qual o estágio? Conhecer e praticar as virtudes do Cristo, como humildade, caridade, amabilidade, indulgência e assim sucessivamente. Amor na concepção. Olhemos o que diz o prefácio desse livro, quando o próprio Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré, nos diz, não é? Eu já falei isso em outra palestra, nos diz que nós não estamos só, que eles estão ali para nos ajudar, não é? E que nos amam. E ele pede para que nós nos amemos uns aos outros, não é? O que já torna efetivamente um começo. Várias vezes também foram dito que nós reclamamos pelo que nos falta, quando deveríamos agradecer pelo que nos sobra. Aí vem uma série de perguntas, não é? Uma série de perguntas. Você já parou para pensar que
essa sua aflição agora, ela vem do pretérito, do passado? Ou essa aflição foi conduzida por você mesmo agora? Essa sua inquietude é provocada por outro? Você contribuiu para isso? Há um motivo para que você esteja passando por esses momentos de aflições? Você encontra essas respostas. Porque o problema às vezes começa dentro de nós mesmos. E aí vem um outro questionamento. Por que algumas pessoas, não é, têm mais facilidade de lidar com as aflições, com as dores da alma? Numa sessão de desobsessão, nos centros espíritas, em dias alternados, geralmente é dia de sexta-feira, onde se toma um passe, né? Onde após aquele momento, os irmãos que nos acompanham vão ali, não é, serem doutrinados, né? Ou, na verdade, não seria nenhuma doutrinação, seria um aconselhamento, né? Para que pudessem também sair dessa sintonia. Porque não somos só nós que estamos em aflição. Os irmãos que nos perseguem, nos caluniam, não é? Por fatos os mais diversos, não é? Eles também estão, na verdade, numa situação um pouco fora do normal. É por isso que muitos deles, né, quando chegam numa casa espírita, depois de um afastamento provisório, às vezes, de uma pessoa que ele está obsidiando, né? E às vezes levando até uma fascinação e que Deus nos livre a uma subjugação. Isso acontece muito com as pessoas que têm mediunidade aflorada e acham que momentaneamente isso passa. Esses irmãos, não é? Por vezes de maneira grosseira, o que é comum, eles tentam nos convencer que estão ali fazendo isso ou aquilo porque eles sofreram na mão daquele desafeto. E aí, não é, isso é comum, nós já sabemos o que acontece, não é nenhuma novidade. Nós, ao conversarmos com os aflitos do alto, não é, nós perguntamos a eles se era possível lembrar, não é? E quando é permitido, a espiritualidade fala lembrar de que, na verdade, ele hoje ele é o agressor, porque se sentiu agredido no passado e hoje sofre uma aflição pelo ato daquele irmão que está sofrendo essa obsessão, quando na verdade houve apenas uma troca de local, né? Ele foi o algoz do passado, hoje é a vítima. Porque quando a dor nos procura ou nos alcança, né, todos nós vamos encontrar a dor, infelizmente, né? Nós estamos no planeta Terra para aprender com tanta facilidade. Não é assim, não é? As dores são necessárias, né? Nós pedimos para estar aqui. Todos os senhores têm plena consciência disso, né? O pedido foi feito, foi acertado para que nós viéssemos e que no esquecimento nós teríamos o quê? Um livre-arbítrio para tentar resolver os nossos problemas. E aí chega o momento de testar. Vamos testar fulano, agora é a hora. Ele acertou aqui que em determinado momento aconteceria esse fato para que ele ou se arrumasse, né? Arrumasse a si próprio, ou do contrário, ele, em alguns casos, né? E isso está se tornando uma constante,
embora os trabalhadores do mais alto estejam atentos, não é? A falange do bem, ela luta, ela nos defende, nossos anjos da guarda também estão nessa sequência. E a partir do momento em que a dor se instala, nos alcança, aí nós nos desesperamos. É comum, você pode até dizer, Marcos, mas eu não me lembro daquilo que eu acertei. Não precisa. Não é? Existem maneiras, e a espiritualidade vai dizer, em alguns casos, no desdobramento, no sono, pode ser que você tenha, não é, uns lampejos de lembranças, né, para que você possa tentar modificar. Até uma frase, amigo, será que você está fazendo a coisa certa? E isso é em tudo, não é? Porque a palavra reclamar, não é? Ela indica um retardo na capacidade de sintonia, principalmente todos que estão na Terra, não é? E os que estão no céu, de maneira bastante simplista, porque nós não conseguimos resolver esses problemas. Observem, senhores, a inveja. A inveja produz aflição. Você se sente aflito porque o outro tem mais do que você. E você não consegue controlar. Isso vira uma pandemia, não é? Vamos dizer, espiritual. Porque não se esqueçam, não é? Não se cansa de dizer. O corpo é um sistema de fluidos condensados. E dentro dele está um ser inteligente. Não é um princípio, mas é um ser. Esquecido do acertado, mas não efetivamente da sua totalidade. Tem pessoas que recebem até informações, às vezes até um amigo lhe dá uma dica, fulano, será que não está um pouco acontecendo? O que é que está acontecendo? Né? E às vezes até essa ajuda que vem de outras pessoas, nós não conseguimos recepcioná-la. Porque às vezes é difícil conversar na dor. Vejam o caso do desencarne. Não é? Você pode efetivamente declamar discursos, 1 milhão de pessoas, né? Hoje não dá mais, mas 1 milhão de pessoas. Outro dia, em todos os telejornais. Mas a melhor coisa que se faz não é dizer nada, é um abraço, não é? Porque você não sabe também, né, a aflição daquela pessoa que perdeu. Até nós, espíritos, quando perdemos pessoas, nós choramos. Nós sentimos aflição. Nós, momentaneamente, nós esquecemos que aquilo é passageiro, que aquele ser, efetivamente, ele, depois de um certo tempo, sabe-se lá, ou até quase que imediatamente, dependendo do seu estágio espiritual, ele estará conosco, né? Alguns pedem para passar algum tempo para ajudar, nós temos exemplos, não é? Inclusive, aqui na nossa casa, certas pessoas que voltaram, que vieram trazer o seu depoimento, não é? A sua ajuda. Porque o que se vê mais na casa espírita, principalmente no dia de hoje, é a aflição. Um dia de sexta-feira, por exemplo, em que logo mais eu estarei, com as graças de Deus, tentando falar exatamente isso para os senhores. O que mais se vê na casa espírita são aflições.
Nós chegamos, não é? Na maioria das vezes, quando a dor está muito, aí já é necessidade, né? Entendeu? A curiosidade de estar em determinado lugar vira necessidade. E como é que se controla isso? Não é? O que é que eu posso fazer, então? Me diga você, Marcos, que é o palestrante. Não, eu apenas estou transmitindo palavras, não é? A você cabe, que me ouve, tentar modificar a sua maneira de agir, de pensar, de sintonizar. O Livro dos Espíritos nos diz com muita facilidade que os Espíritos influenciam os nossos atos diariamente. Existe uma palestra de Divaldo, não me recordo agora o nome, o título, né? Em que ele nos diz, né, com muita propriedade, né, na casa de todo aquele conhecimento, né, isso já recebido também de tantas passagens iguais a essa, né, que nós temos mais de 20 mil, né, pensamentos diários. E esses pensamentos podem nos conduzir a certas aflições, não é? Nesta pandemia, por exemplo, a aflição, a dor, por vários motivos, alcançou a todos nós. Uns mais, outros menos, mas alcançou. E ainda continua, não é? Aqueles que perderam entes queridos, por exemplo, não é? Não se conformam, mas cometem um erro em determinados casos. Eu sei que a dor, não é? Você pode efetivamente, não é, estar passando por isso também. E nós, nas nossas aflições, queremos encontrar um culpado. E às vezes a culpa não é nossa, não é de um terceiro. Era do que foi acertado. E quando essa dor em nós é projetada, aí parece que fica mais difícil. Não é? Nós começamos a buscar, não compreender por que aquilo acontece, mas buscar por que aconteceu. Não é? É o famoso por que isto aconteceu comigo. A resposta está dentro de você. A dor não é uma invirtude do ser humano. Ela é uma necessidade. Porque viver em sombra e água fresca, para não aprender? Quantas vezes você escutou o senso comum? Aprenderás pela dor, ou pelo amor, ou pelo amor, ou pela dor. Do jeito ou de outro. Quer dizer, não está excluindo, né, os caminhos leves e os caminhos pedregosos, não. Agora, se conformar, aí você pode dizer, Marco, mas há casos em que a gente, né, não consegue. Aprenda com Cristo. Põe-se no lugar do outro. Uma certa feita, nós estávamos numa sessão mediúnica e um irmão deu passividade e o colega veio com muito rancor. O irmão. E aí ele dizia que ele não perdoava, não é, aquela pessoa que estava na frente dele, que era outro irmão desencarnado, e ele não percebia que o irmão estava desencarnado, porque aquele irmão que estava desencarnado, e o que o acompanhava pedindo perdão, que ele observasse o passado, que ele o tinha perdoado, porque ele tinha sido o algoz primeiro. Mas o irmão estava tão envolvido na sua aflição por ter perdido
o espaço da carne, ao invés de tentar modificar para lhe ter sido dado o direito de voltar, ele continuava insistindo na culpabilidade do outro sem observar que aquilo foi necessário e o outro estava vivo na acepção espiritual, mostrando a ele que ele também desencarnou. E que estavam ali para que ele perdoasse, não é? Diminuísse aquela aflição, aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de prejudicar. E o irmão não compreendia. Ao contrário, dizia, para onde eu vou, ele vai, entendeu? Enfim. Eu vou prejudicá-lo a vida toda. E não se apercebia, porque isso acontece conosco, né? A gente geralmente não consegue dar um contorno adequado, não é? A essas inconstâncias que a vida nos traz. Falei eu sobre a prece. Em vários momentos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O Céu e o Inferno, que é um livro muito interessante, não é? Que nos conta casos de dores. Existe um capítulo, inclusive eu já fiz outras palestras, vocês já escutaram, né? Eu estou preparando aí as partes 2 e 3, que é o Código Penal da Vida Futura. Os erros que nós cometemos aqui, os percalços, até as aflições que nós passamos, né? Eles vão repercutir futuramente, né? E eu já lhes disse que a prece, ela ainda é para muitos o caminho para essa redenção. Os irmãos, por exemplo, que vão numa casa espírita, os senhores sabem disso, né? Sufocados por uma obsessão corriqueira, às vezes doentia, e às vezes um ato que é praticado por outro encarnado. Uma obsessão entre encarnados, que pode acontecer. Uma perseguição, não é? Que junto, não é? Basta ter mediunidade, né? Mediunidade mais avançada, mais extensiva, ostensiva, e há influência. Então, a prece em direção ao alto, até pedindo ajuda ao nosso anjo da guarda, que muitos de nós sequer agradecem pela presença dele, pela disponibilidade dele, pelas vezes que ele nos indicou, nós é que não escutamos os sinais. É uma letra de uma música tão interessante, né? Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Nem a ele, às vezes, nós conseguimos pedir uma ajuda, para que ele interceda. Porque não é fácil, por exemplo, estar em aflição e reconhecer a saída. Em alguns casos você não consegue, né? Você decai, a sua autoestima baixa e você precisa de alguém, né, para lhe ajudar. A prece é o primeiro estágio para que se tente uma solução viável para aquilo.
Se não houver uma solução viável, não é? Naquele momento, é tentar conviver com aquele problema momentaneamente, porque quando a espiritualidade quer, quando o alto quer, entendeu? Os milagres, que são transformações, não é? Como se fossem moratórias. Quantas pessoas nós conhecemos que, não é? Pelo bem que fizeram, pela caridade, etc., estão recebendo moratória. Então, a dor de cada um dos senhores, que porventura estejam passando, não é diferente desses 4,5 bilhões de pessoas que existem no mundo. Espíritos encarnados. Não é à toa que Chico Xavier dizia, tudo passa. E é verdade. O problema é que nós não estamos acostumados a esperar, não é? Nós não estamos de jeito nenhum acostumados. Nós queremos a resolução na hora. Não é? E as nossas irresignações, os nossos inconformismos, né, eles nunca vêm em forma de resposta, eles sempre vêm em forma de perguntas. Por quê? Por que comigo? Por que com ela? Por que com ele? Por que com aquela família? Por que com aquilo? Não é? E ainda tem alguns de nós intuídos, não é? por irmãos inferiores, o que está acontecendo muito, repito, ainda ateiam fogo na dor alheia. Bem feito. Eu sabia que isso ia acontecer, quer dizer, é o negacionismo da dor do outro. Quantas vezes nós escutamos o Cristo dizer, compadeça-se da dor do outro, ame o seu inimigo, perdoe 70 vezes 7, respondendo à pergunta de Pedro. Quantas vezes isso aconteceu? Uma infinidade. Soluções? Busque fazer uma relação do que antecedeu a aflição. Você consegue fazer isso? Se você enumerar em determinado momento entre uma ideia e outra, você vai encontrar o fundamento da aflição. Talvez não encontre integralmente, né? Mas dependendo da sua paciência, não é? Talvez as coisas possam ser modificadas. Até porque todos nós, não é? Ou a grande maioria, nós somos bastante ansiosos, não é? Uns menos, outros mais, outros mais do que o normal, não é? E se você está na doutrina espírita e está se atualizando, coisa que nós precisamos sempre estar lendo, né? Principalmente livros que tratam de soluções. O Evangelho segundo o Espiritismo é um deles. O Livro dos Espíritos também. E pode até você não pensar, mas a Gênese, que é um livro de alta profundidade, né? Ele também nos traz ajuda. Você pode se autoajudar lendo. Fazendo o Evangelho. No fim do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem como se deve, né, fazer o Evangelho. A necessidade de se fazer o Evangelho. Né? As preces que devem ser. Qual a dificuldade de tirar um dia na semana, de manhã, à tarde, à noite, até sozinho? Eu várias vezes faço o Evangelho sozinho. Eu, pessoa encarnada, sozinho. Mas
tenho consciência de que existe uma infinidade de pessoas desencarnadas, como agora estão. Eu estou aqui sozinho, no meu local de trabalho, fazendo essa palestra para os senhores, e sei que aqui existe uma grande quantidade de irmãos que estão escutando. Porque as aflições não estão num plano só terrestre, não. Porque senão não havia obsessão. Senão os senhores não estariam aqui. Senão o mundo seria o quê? A contagem, né? A quantidade de ondas que vão e vêm no mar. A nossa vida é essa constância, né? É o vai e vem, vai e vem. Às vezes a onda é um pouco alta, são as aflições. Às vezes a onda é suave, são os momentos de calmaria. Então, não adianta tentar, não é, esquecer o que essa doutrina nos diz. Porque se você lê uma mensagem hoje sobre aflição, lê o capítulo todo, o capítulo 6 todo. Amanhã, você lê de novo, você vai encontrar uma outra informação que pode lhe ajudar. Até abrindo aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Abrindo aleatoriamente. Se a gente abrir, por exemplo, vou fazer um teste aqui, abrir, né? Curiosamente, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, vem desprendimento dos bens terrenos. É uma maneira de afastar a aflição. Quantas pessoas falece o pai, falece a mãe, abre-se um inventário, está tudo muito bem, passou o desencarne, e aí começam as confusões. E aí se cria aflição para um lado, às vezes a esposa que já está ali, e os filhos começam a se degladiar por bens materiais. E aqui, ela está aqui aleatoriamente. Um tema que causa aflição, causa cólera, causa dor. Uma briga entre pessoas, né, que não seja pelas vias de fato, uma discussão, coisa mais acalorada, não é? Somente quando alguém está um pouco mais nervoso, ou, né, ou com a situação, como nós chamamos, está muito fora da sua sintonia, pode gerar uma aflição, uma dor, uma desavença, não é? Você está com um problema sério e alguém chega para tentar talvez tumultuar mais ainda, influenciado às vezes ou não, e você perde a cabeça, né? Fulano está por um fio, né? Para explodir, para estourar ou coisa parecida. Então não é tão difícil modificar essa essência, não é? Mas nós precisamos ter paciência, paz e consciência. É difícil ter paciência? Lógico. Você já perdeu a paciência, Marco? Já. E o que é que você faz hoje para manter a paciência numa situação de aflição? Eu oro. Eu peço ajuda. Igual os senhores. Eu já lacrimejei. Eu já chorei. Eu já me vi supostamente desamparado. Eu já me vi na necessidade de sacudir a toalha. Mas parece que alguém lá em cima, né? Tem até um filme, alguém lá em cima gosta de mim. E me ajuda conforme o meu direito de ser ajudado. Não é dever do alto. O alto nos dá as ferramentas. Mas conforme dá a cada um, conforme o meu merecimento. Pode ser que o meu merecimento seja continuar com a aflição. Você pede paciência, né? Um exemplo claro, está aqui.
pede paciência a Cristo, ele lhe dá situações para testar se você tem condições de ter paciência. Ele não lhe dá paciência. Não é? Você pede calmaria, ele dá tempestade. Estar na terra não é fácil. Não é fácil. Estar encarnado não é fácil. Principalmente porque a nós é retirado momentaneamente, não é? E por um certo tempo. O que foi conciliado antes do encarne e nos é dado o outro lado da navalha, que é o livre-arbítrio. Se nós não soubermos manejar essa adaga, não é? O nosso livre-arbítrio vai preponderar. E aí os nossos atos serão nossos atos. E às vezes influenciados por irmãos, não é? Nós nos deixamos levar. Os senhores já pensaram, por exemplo, se eu parar para pensar aqui agora, se parar aqui, vão aparecer 5, 6, 7, 8, 10, 15 ideias. Pensem, 10 segundos. Às vezes, essas ideias, uma grande maioria não são suas. É claro que, possivelmente, diante de você estar me escutando, não é? Você está numa sintonia que eu espero que você esteja pensando em que já passou por aflições, que pode passar ainda por aflições, e que conhece pessoas que estão passando por aflições, e você precisa se autoajudar e ajudar os outros. Não é fácil. Não é fácil. Nós não temos todas as respostas. Viver é como diagnosticar um bebê que não fala, não é? Que apenas chora. Não é? É preciso encontrar um meio termo, né? É por isso que penso eu, né, diante de tantos momentos em que nós vemos, né? Talvez também pudéssemos praticar caridade, né? Porque, por maior que seja a nossa aflição, ainda existe alguém que tem uma aflição maior. Lembremos de Jerônimo o Grande, não é? Um grande irmão, não é? Vivia numa cama deitado. E próximo do desencarne, perguntaram a ele: Jerônimo, você queria, o que é que você poderia pedir, não é? Para ficar bom, para receber uma moratória? Não, ele disse: eu queria virar para o outro lado. Veja a humildade dessa pessoa, o conformismo dessa pessoa. Mas nós somos influenciados também, quando estamos na aflição, entendeu? Ao desânimo. Veja na verdade. Você não tem ânimo para nada, você vai, né, vai dando espaço para que outras ideias possam, não é, serem incluídas, não é, na sua mente, e você vai adotando aquelas ideias como suas. Não, isso aqui já não tem mais jeito mesmo, vou deixar para lá mesmo, né? É assim mesmo, tal, né? Vou me conformar, né? Vou continuar assim mesmo, seja o que Deus quiser, nunca. Deus não quer o nosso mal. Ele quer que nós aprendemos a passar pelo mal fazendo o bem. É isso que ele não quer. Por isso que essas atribulações, essas inconstâncias que são tantas. E há pessoas que precisam de ajuda mais do que os outros. Espiritualmente falando, há pessoas que estão sendo carregadas por amigos espirituais que nos ajudam pelo simples fato
de não se autobeneficiar, mas praticar o bem, que é a essência da expressão do prefácio desse livro. Nós te amamos, vocês não estão só, nem ficaram sozinhos, não estão sós, não. E nós nos perdemos às vezes nesse caminho. Então são essas necessidades de hoje, né, da atualidade. Quem pensou, repito, que a transformação, a passagem, né, do plano de provas e expiações seria fácil para o mundo de regeneração, enganou-se. A moratória não foi suficiente porque vários irmãos continuaram se desviando do caminho, do bom caminho, não é? Por conta do livre-arbítrio. Quantas vezes nós escutamos, eu faço isso porque eu mando na minha vida, não sei, ninguém me manda em mim, ou coisa parecida. Aí basta a dor chegar que nós tentamos transferir a culpa para fulano, para cicrano, para aquilo, né? Outros chegam a se enraivar com o Criador da fé, com Deus. Mas eu sei que essas palavras, elas não vão ficar no alento, porque todos os senhores já passaram e sabe-se lá se vai passar. Não é? Porque tudo passa, né? A vida é uma oscilação. Não é? De modo que penso que seja necessário a constante vigilância. Orar e vigiar. Não é só orar. Não, orei aqui, pedi e tal. Não, estou protegido, está tudo bem, está tudo ótimo, pronto, agora vai tudo melhorar. Não, é vigiar. Porque os nossos atos nos conduzem nessa direção. Não é fácil, mas não é impossível, porque o Pai não daria nunca a nós mesmos aprendizado, mesmo através da dor, que nós não pudéssemos, mesmo por ela passando e continuando com ela, de termos um ganho, principalmente de ordem espiritual, com esses momentos de dificuldade. Veja o Divaldo Pereira Franco, Máscara de Ferro. 300 anos o acompanhando. Até e Divaldo tentando perdoar e ele insistindo. Várias encarnações e ele perseguindo. Até que a aflição teve fim. Teve cabo. Colocou-se na porta da mansão do caminho, a mãe, uma criança abandonada, que tinha sido a mãe de Máscara de Ferro. E ele perguntou a Chico, a Divaldo Pereira Franco, se ele amaria aquela criança. Ele disse, claro, eu amo todos que estão aqui, são todos meus filhos, eu resisto todos eles. Isso aqui não é uma casa de passagem, isso aqui é uma casa de aprendizado. Ele disse, então, eu lhe perdoo e não vou mais lhe perseguir, porque essa criança é a minha mãe, cuide bem dela. Chegou o momento, né? A aflição terminou. E terminou de uma maneira muito boa, porque o espírito de Divaldo, não é, teve um alcance maior para evitar o confronto, porque às vezes o confronto não leva a nada. Né? Quando você quer caminhar sozinho, às vezes nós nos revoltamos, não queremos ouvir ninguém, né? E a coisa parece que desanda mais ainda. Então, às vezes, é melhor esperar um pouco, não é? Para que as coisas possam ir devagar,
modificando. Bom, ultrapassei novamente, né, o tempo, mas os temas que estão me vindo à mente para que eu faça palestra são temas que necessitam de um pouco mais de extensão. Assim sendo, eu espero, meus irmãos, que a paz de Cristo possa estar no lar de cada um dos senhores, e que se porventura a dor esteja ou venha a alcançá-los, que o mais alto, através de uma prece sincera, possa diminuir ou talvez até afastar essa necessidade que todos nós temos. Um afetuoso abraço. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo encontro. Que assim seja.